Bom, estamos aqui dando os primeiros passos, tá? Para a gente começar a nossa live, 9 horas, nessa quinta-feira, e vamos para uma aula dentro do Apocalipse. Eu não sei quantos aí estão acompanhando, desde a primeira aula até hoje, né? Mas tenho recebido algumas perguntas. E hoje interessante, essa semana uma pessoa me mandou um e-mail falando do medo que ela tem a respeito desses assuntos. Eu achei tão interessante isso, e a única forma que eu pude ali ajudar essa pessoa é dizendo a ela que ela precisava sondar com Jesus, porque Jesus é conhecedor de tudo em nossa vida, né? Sondar com Jesus onde teve o início desse medo, onde é que começou esse medo a respeito desses assuntos. Por quê? Porque nós que servimos ao Senhor, você que tem uma experiência com Cristo, você que já entregou sua vida para Jesus, a sua segurança com o Senhor precisa ser plena, né? Ela precisa ter as raízes, precisa ter os alicerces. Você precisa ter essa convicção que você é do Senhor e que você, na sua vida com Deus, está aguardando o arrebatamento. Então, são convicções que você precisa ter na sua vida pessoal, no seu relacionamento com Deus, tá? Mando um abraço aqui, aproveitando esse momento inicial de descontração, um abraço para todos os meus irmãos, nossos irmãos lá da Igreja do Evangelho Quadrangular, Aeroporto, né? E para aqueles que não sabem, na verdade, essa live, ela faz parte da nossa escola bíblica. A escola bíblica da Igreja do Evangelho Quadrangular, Aeroporto. Estou ali com a pastora Jussiara, ajudando, auxiliando nesse ministério, e estou fazendo aquilo que eu gosto de ensinar a Bíblia Sagrada, eu gosto de fazer exatamente isso. É claro que eu preferiria que você estivesse presente ali, interagindo comigo, né, nesse estudo. E hoje, gente, nós vamos começar a estudar sobre a grande tribulação. Veja, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos ali no capítulo 2 em diante, ao 3, o primeiro a introdução, 2, 3, nós temos as 7 cartas, depois no capítulo 4 nós temos a subida de João, o arrebatamento de João, que significa o arrebatamento, que representa o meu arrebatamento. Eu sei que eu vou, tá? E eu acredito que também você tem certeza que vai, o nosso arrebatamento para o Senhor. Quando João, então, no capítulo 4, chega naquela grande reunião celestial, existe uma espécie de uma tristeza. É interessante isso, né? Tristeza no céu, mas um tipo de uma angústia, porque alguém precisava abrir um livro lá, um livro com 7 selos. Na verdade, 7 documentos selados. E aí João, então, ouve ali que entre aqueles 24 anciões, os 24 anciões, 12 anciões mais 12 anciões, a igreja do Senhor do Velho Testamento, representada pelas 12 tribos, e a igreja do Senhor do Novo Testamento, da Velha Aliança e da Nova Aliança, representada pelos 12 apóstolos. Então é a totalidade do povo de Deus sobre a face da terra, os 24 anciões, tá? E aí eles então perguntam isso, no desenvolvimento, capítulo 4 e 5, quem será digno? Quem será digno de tomar o livro, de tomar esses documentos da mão do Pai e abrir esses 7 selos? Nós vamos conversar um pouco sobre isso, ali sobre os 7 selos, tá? Mas antecipando, e diz que naquele momento João começou a chorar, porque João encharcou o chão do céu, né, com lágrimas, porque ninguém se encontrava digno de abrir os selos. Mas aí vem um cordeirinho, a palavra ali literalmente é cordeirinho, é diminutivo, um cordeirinho, um filhote de cordeiro, veio de uma forma muito singela, entrou naquela reunião celestial, na presença do Pai, com os 24 anciões, com os anjos do Senhor, tudo ali, e aquele cordeirinho, naqueles seus passozinhos, foi para o centro daquela reunião. Mas quando ele começa a se aproximar do centro daquele espaço no céu, aquele pequeno cordeirinho se torna um grande leão, o leão da tribo de Judá. E esse leão então toma esse documento selado, porque ele é digno, e começam a cantar um hino: digno é o cordeiro de abrir os selos, de tomar o livro, de abrir os selos. Aí começa a se desenvolver então
um período na Bíblia chamado Grande Tribulação. Olha, eu gostaria que você anotasse isso tudo, eu sei que é difícil, tá? Mas Daniel capítulo 12, versículo 1. O Velho Testamento, os profetas já falavam do período da grande tribulação, que vai vir sobre toda a terra. Diz assim, ó: haverá um tempo de angústia, Daniel 12:1, se você quiser anotar. Um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Daniel capítulo 1. Um tempo de angústia. Eu já disse anteriormente aqui numa chamadinha que a palavra grande tribulação é a tradução ali no Novo Testamento, principalmente nos discursos de Jesus, é a tradução de uma palavra grega, de junção de duas palavras, megatlipsis. Mega é até ruim de falar, tlipsis, parece que a gente está trocando o R pelo L, né? Mas é tlipsis mesmo. Megatlipsis, mega é alguma coisa intenso, muito grande, enorme, excessivamente grande, mega. E tlipse é sufocamento, tlipsis é angústia, é estrangulamento. Isso é tlipse, um estrangulamento intenso, que é o que vai acontecer sobre a face da terra nesse tempo chamado Grande Tribulação. Mateus 24:21, veja a palavra de Jesus: haverá então uma grande aflição. Aqui é megalotlipsis, como nunca houve, veja, desde o princípio até agora, nem tampouco há de haver. Então Jesus fazendo referência à grande tribulação, ele fala: vai vir um período de intensa tribulação. E nunca houve. O dilúvio no tempo de Noé é brincadeira de criança diante desse tempo de grande tribulação, de intensa tribulação. Nunca houve e nunca vai haver nada igual. Nunca. A humanidade, a criação de Deus, nunca vai passar por nada igual como esse tempo de grande tribulação. O profeta Joel também falou sobre isso. Veja, Velho Testamento, Novo Testamento, falando sobre o mesmo tempo, o tempo da grande tribulação. Diz assim, Joel: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto. Queridos, toda vez que no Velho Testamento ou no Novo Testamento faz referência ao dia do Senhor, esse dia do Senhor é o dia em que o Senhor começa a implementar o final de todas as coisas. A igreja sobe e então tem o início. Alguns teólogos falam que o dia do Senhor começou quando Jesus subiu ao céu, quando o Espírito Santo veio à terra, aí começou o dia do Senhor, porque na realidade já é a aproximação das últimas coisas, quando o Espírito Santo sobe, aguardando agora só a igreja subir e o Senhor depois voltar. Então João fala assim, olha, ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação. Gente, essa palavra assolação no hebraico, ela tem uma intensidade, ela tem uma força muito grande. Uma palavra temida pelo judeu, uma palavra que o judeu tremia, se arrepiava de ouvir essa palavra, a assolação do Todo-Poderoso. Isso é referência à grande tribulação. Daniel nos diz, se você quiser anotar, tá? Daniel capítulo 9, versículo 27. Veja, é Daniel que faz traz uma primeira ideia, que a grande tribulação será de 7 anos, um período de 7 anos. Daniel diz assim, ó: a primeira metade terá uma forma de paz. Com muitos ele fará aliança que durará uma semana. No meio da semana, ou seja, no meio desse período de grande tribulação, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Daniel, capítulo 9, versículo 27. O que é que nos diz aqui, pastor? Nos diz o seguinte, Daniel está dizendo, haverá um período identificado como grande tribulação.
Esse período, ele será um período de 7 semanas, que seriam aí 7 anos, tá? Na primeira parte desses 7 anos, os 3 anos e meio iniciais, ele, aqui é referência ao anticristo, ele fará uma grande aliança, principalmente com o povo judeu, porque os judeus aguardam o Messias. Então, o anticristo virá e se encaixará perfeitamente no papel de Messias. Então, os judeus, eles farão uma aliança com o anticristo, e eles identificarão o anticristo como o Messias. Os judeus rejeitaram Jesus Cristo como o Messias, mas ao anticristo eles farão uma identificação com o anticristo como se fosse o Messias. No meio dessa grande tribulação, o anticristo, então, diz aqui, ele fará um sacrilégio no local da oferta, no santíssimo lugar. A gente vai ver isso agora em Apocalipse, tá? Mais para frente, ele vai fazer uma estátua de adoração a Satanás. Na verdade, uma estátua que dirige a adoração a ele, e ele conduz a adoração ao dragão, a serpente. É assim que é identificado. Aí o povo judeu se afastará nesse tempo, e terá início então não mais aquele tempo de suposta, de falsa paz, mas um tempo de intensa tribulação. Vejam, prestem bem atenção. A grande tribulação, para a maioria dos pentecostais, dos neopentecostais também, acontecerá logo depois que a igreja subir. Não vai ser uma tribulação inicialmente intensa, mas vai ser uma tribulação direcionada à igreja no início. Por quê? Porque o anticristo, ele vai tentar resolver os problemas, as consequências do próprio arrebatamento. A igreja vai subir, e como nós conversamos na aula passada, são bilhões de pessoas, 1 bilhão aí e alguma coisa, numa contagem simples. Não estou querendo afirmar números, mas fazer aqui uma declaração de números exatos, mas a gente está falando hoje de mais de 1 bilhão de pessoas. Isso trará um transtorno muito grande sobre a face da terra. Se você acha que nesse tempo de pandemia, em que a forma da gente cultuar é essa, usando os meios digitais, em que você tem que ficar numa quarentena, muitas vezes angustiante, se você acha que tudo isso é difícil, deixa eu dizer para você, você não tem ideia do que é a grande tribulação. Isso tudo é férias diante da grande tribulação. Isso é acampamento diante da grande tribulação. É festa diante da grande tribulação. Então veja, quando a igreja subir, vai acontecer um transtorno muito grande. Serão médicos, serão juízes, serão pessoas relacionadas à política, ao governo federal, ao governo estadual. São pessoas que subirão, que desaparecerão simultaneamente, no mesmo momento, sobre toda a terra. A igreja que ficar, ela fatalmente será perseguida. Diz o Apocalipse que ela vai procurar se refugiar nas entranhas da terra. Ela vai ter que viver uma vida de fugitivo, de fugitiva, principalmente quando se estabelecer um esquema que o anticristo vai estabelecer, em que todas as pessoas que quiserem comprar, vender, alugar, qualquer coisa, vai precisar de uma identificação, que é chamado no Apocalipse também, eu já vou adiantando aqui, a gente vai chegar lá, do número da besta, o 666. Veja, as pessoas que se identificarem com esse sistema terão que renunciar à sua fé em Jesus Cristo. Então, é um esquema muito bem montado. No início, a tribulação não vai ser em forma, por exemplo, de catástrofes. A tribulação vai ser em forma de perseguição, e muito especial aqueles que proferem, aqueles que declaram sua fé em Deus. Vai ser uma perseguição a este povo. Por quê? Entendam, o sofrimento que vai vir sobre a terra por causa do arrebatamento
será atribuído à igreja. Será atribuído a esse povo que se reúne para orar alto, para levantar os braços e para pregar e para dizer glória a Deus e aleluia. Todo o sofrimento que virá pós arrebatamento será atribuído a este povo. Então, a perseguição será para este povo, tá? Bom, caminhando um pouquinho mais nessa introdução à grande tribulação, tá? Nós temos algumas posições hoje em dia sobre a grande tribulação. Existem aqueles que creem, como nós cremos, que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Eu creio assim. Ah, mas é muito conveniente, né, pastor? Você acreditar que a igreja vai subir. Não é questão de conveniência. É porque o Senhor fala para a igreja Filadélfia: porque você foi fiel, eu vou te poupar do momento da grande assolação que virá sobre todos os habitantes da terra. Ele fala para a igreja Filadélfia. Me desculpe, eu me identifico com a igreja Filadélfia. Se você não se identifica, eu me identifico. Eu não me identifico com a igreja Laodiceia, a igreja morna, a igreja indiferente, a igreja que está cumprindo compromisso, apenas a igreja que está fazendo os seus deveres, está cumprindo as suas responsabilidades, mas sem uma vida com Deus, sem uma preocupação com as almas perdidas, sem nada disso. Então, essa igreja, a igreja Laodiceia, é a igreja que está a ponto de ser vomitada, vai ficar por lá de fora. Me desculpa, é Bíblia. Mas a igreja Filadélfia é a igreja que vai ser poupada, literalmente. Está escrito: eu os pouparei. Por causa da fidelidade, por causa da integridade, da vida com Deus, eu vou poupar vocês, eu vou poupar. Então, existe o posicionamento em que a grande tribulação vai acontecer depois, veja, depois que a igreja sobe. Existe um outro posicionamento em que a grande tribulação vai acontecer, a igreja vai subir depois da grande tribulação, ou seja, a igreja vai passar a grande tribulação toda, porque o Senhor Jesus fala sobre os sinais, guerras, sobre fome, sobre pestes, sobre doenças, como sinais. E são sinais da segunda vinda. Esses sinais da segunda vinda, esses sinais que precederão, eles se tornarão pequenos sinais e se intensificarão na segunda metade da grande tribulação em diante. Isso vai realmente acontecer, mas a gente tem que olhar o Apocalipse como um todo. E como um todo, a gente percebe que a igreja volta no final com Jesus. Ela volta com Jesus. E tem também uma parte da igreja que sobe no meio da grande tribulação. Que igreja é essa? A igreja que se nega a ceder ao anticristo, ao esquema de Satanás, que morre por causa disso. Então, em dado momento, João está lá no céu. A gente vai ver isso aí, não se preocupe não, tá? A gente vai ver isso aí passo a passo. Se você me acompanhar aqui, eu vou te ajudar a compreender isso, tá? Em dado momento, João lá no céu, e eu vou estar lá com João, nós vamos estar lá porque eu acredito que você vai fazer parte dessa igreja, da igreja Filadélfia, que vai subir no arrebatamento. Em dado momento, começa a chegar um povo lá, tudo vestido de branco, e aquele glória a Deus e aleluia, todo mundo se abraçando, porque não tem problema de corona, todo mundo se abraçando, se beijando ali, e aí o anjo dá uma cutucada assim no João: e João, quem são esses aí? Sabe aquela pergunta que a gente já sabe a resposta, só para provocar o diálogo, Quem são esses aí, João? Aí João olhou aquele povaréu que a Bíblia diz que era como um mar. Toda vez que fala que uma multidão como um mar, é porque é muita gente. Glória a Deus, muita gente vai vir da grande tribulação. Não precisava ter, podia ter subido antes, mas infelizmente, muita gente brincando de crente, muita gente brincando de estar envolvido com a igreja, muita gente levando a coisa apenas como um compromisso formal, como uma forma, muitas vezes até de subsistência. Uma vergonha isso dizer. Mas veja,
No meio da grande tribulação sobe um povo, e o anjo pergunta para João, e João diz assim: eu não sei. O anjo: mas quem são esses? E o anjo diz: eu não sei, se você não me falar. Aí o anjo diz assim: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, existem também uma linha de interpretação que diz que a igreja vai subir no meio por causa destes, né? Inclusive tem uma religião que acredita, porque ali diz o número 144 mil, é o número destes. Na verdade não é um número exato, mas muitos fazem uma interpretação equivocada, diz, e muitos estão aí se esforçando para ser um dos 144 mil. Eu costumo dizer: pode pegar a minha senha, fica com o meu lugar aí dos 144 mil, porque eu vou estar recebendo os 144 mil quando eles chegarem lá. Eu não quero estar entre os 144 mil, eu quero receber aqueles que vão chegar dentro dos 144 mil. Não sei se você está me entendendo. E depois eu vou explicar esse número para vocês, tá? Então esses são aqueles que vieram no meio da grande tribulação. Então existem aqueles que creem que a igreja vai subir no meio da grande tribulação. Na verdade, isso afeta alguma coisa? Afeta, gente, afeta, tá? Porque se a gente não se prepara para o arrebatamento, se a gente não procura zelar para a nossa vida com Deus, obviamente, independente de qualquer coisa, eu zelo da minha vida com Deus, da minha consagração, independente disso. Se não houvesse, pastor, nenhum esquema de arrebatamento, o senhor continuaria? Claro que sim, eu continuaria na minha vida com Deus. Mas a minha vida com Deus, a tua vida com Deus, meu querido, minha querida, a tua santidade traz a você um grande prêmio já imediato, além da comunhão com o Senhor, mas está entre os nomes daqueles que vão subir no arrebatamento. Então existem essas três linhas aí de interpretação, tá? Grande tribulação, nós temos eventos que vão acontecer no céu, isso agora dos 3 anos e meio posteriores até o final. Lucas capítulo 21, versículo 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. O que é que vai acontecer aqui na grande tribulação? A impressão que se tem é que vai acontecer um desequilíbrio. Existe uma harmonia no universo, que hoje já se fala em multiverso. Não é mais um universo, é multiverso. Mas um desequilíbrio, porque os planetas, as estrelas, os astros, todos eles vivem numa harmonia, eles possuem movimentos sincronizados de rotação e translação. E qualquer alteração desses movimentos, da rota desses seres no universo, tá? Desses planetas, qualquer alteração começa a desencadear choque de planetas. Choque de planetas. O nosso planeta, a Terra, está inserido numa galáxia, a Via Láctea, né, que você deve saber, que tem como o principal o Sol, astro, grande rei, né, astro que ilumina toda essa galáxia. Tudo gira em torno do Sol, mas existem milhares de galáxias. O telescópio Hubble, né, já identificou milhares de galáxias. Então veja, o desequilíbrio entre esses planetas vai começar a acontecer choque de planetas. E com isso vai começar a adentrar a atmosfera da Terra pedaços de planetas que vão desde asteroides, que podem ser do tamanho da Lua, tamanho de planetas, como meteoros, que são pedaços de asteroides, como meteoritos, que são pedaços de meteoros. Então chuva de meteoro. Isso tudo vai alterar o que também? Vai alterar o volume das águas. Imagine uma pedra, um meteoro do tamanho do estado de São Paulo caindo no Oceano Pacífico. O que é que vai acontecer? Aí fala,
O bramido das nações por causa do quê? A perplexidade das nações por causa do bramido do mar e das ondas. Então veja, aquela tsunami que veio sobre alguns países na Ásia, que deixou até mesmo alguns teólogos começaram a produzir uma nova teologia, né? O Deus relacional, o Deus que não pode fazer nada diante das catástrofes, porque a catástrofe foi tão grande que eles não sabiam como explicar como é que Deus estava permitindo isso. Aí criaram uma teologia para isso aí. Veja, deixando esse assunto à parte, nós temos grandes pedaços de planetas que vão cair nos oceanos, no Pacífico, no Atlântico, no Índico. Isso vai produzir o quê? Grandes, enormes ondas de 100, 200, 300 metros de altura, que vão atingir as cidades costeiras. Isso faz parte da grande tribulação. Sinais na Terra, além dos sinais no céu. Então, desequilíbrio no universo, desequilíbrio provocando catástrofes na Terra. Sinais na Terra, terremotos. Os estudos das placas tectônicas é uma coisa fabulosa. Nós vivemos assim, em cima de um pavio de pólvora. Alterações, acomodações dessas placas tectônicas que existem, essas placas, acomodações dessas placas provocam tsunamis, provocam maremotos, tá? Alterações como tufões, furacões e erupções vulcânicas. Existem centenas de vulcões que estão vivos, não estão nem... Eles estão vivos e que, se eles entrarem em erupção, e é somente Deus que impede que eles entrem em erupção, mas se eles entrarem em erupção, vão provocar catástrofes terríveis, tá? Aí vem doenças, porque a quantidade de cadáver. Quer saber o maior problema depois da tsunami? Lá na Indonésia, naqueles países asiáticos, por causa daquela tsunami, o maior problema foram com os cadáveres, porque a presença dos cadáveres desenvolve micro-organismos, e esses micro-organismos começam a trazer todo tipo de doença. Então, pandemias, como nós estamos vendo essa pandemia, nós estamos lidando com uma pandemia. Ora, o que é uma pandemia? A pandemia é um micro-organismo, uma doença produzida através de um micro-organismo que se espalha não somente no próprio país, na própria região, mas ultrapassa oceanos e alcança todos os continentes. Isso é uma pandemia, diferente da endemia, diferente de alguma coisa local, é algo que está no mundo todo. Então as pandemias, as pestes que vão se desenvolver, e também toxinas, águas com toxinas, é muito grande. Guerras, a consequência disso é a ausência de alimento. Por quê? Porque tanto a parte agro quanto pecuária, ambas elas serão prejudicadas por causa desses eventos, por causa dos terremotos, por causa dos pedaços de asteroides, pelos pedaços de meteoros, os meteoritos que cairão sobre a Terra, os tsunamis. Então os animais morrerão, os animais do pasto morrerão, e os incêndios serão absurdamente grandes. Se as pessoas hoje ficam espantadas com os incêndios que às vezes acontecem no estado da Califórnia, que às vezes acontecem na Austrália, nós não temos ideia do nível e do tamanho dos incêndios que virão por causa da quantidade de vulcões, que João relata isso. João relata erupções vulcânicas. Eu vou chegar lá com você nas trombetas. João fala sobre as erupções vulcânicas que provocarão incêndios. Ele viu isso, incêndios. Então vai faltar comida, as indústrias vão parar, a alteração do movimento, a alteração no movimento do Sol. Hoje, se você fizer uma pesquisa aí a respeito de explosões na superfície do Sol, mega explosões na superfície do Sol, que acontece do lado contrário, não acontece do lado que projeta sobre a Terra, acontece nas costas do Sol.
Se uma dessas explosões acontecesse, se o Sol se tiver um movimento diferente, vai fritar tudo quanto é satélite, todo tipo de comunicação. E as indústrias dependem dessas comunicações. As indústrias dependem de muita coisa relacionada às intranets. Então tudo vai parar. Não vai só faltar emprego, vai faltar onde trabalhar. Não é questão de não ter emprego, é não ter onde trabalhar, porque as indústrias vão parar. Então vai acontecer fome, vai acontecer guerra, a instalação do caos de uma forma generalizada. É o que vai acontecer na grande tribulação. Os sinais na terra. E ainda diz, olha, em Daniel capítulo 12, versículo 4, progresso científico, a tentativa de encontrar soluções. Gente, nunca isso foi tão real quanto nos dias de hoje. Existem investimentos de bilhões de dólares, tanto do Estado norte-americano, dos Estados Unidos, quanto países europeus, quanto asiáticos, para encontrar uma vacina para o coronavírus. Progresso científico. Então o progresso científico vai ser imenso para tentar driblar essas catástrofes. A apostasia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o que é a apostasia? A apostasia é não somente o abandono da fé, mas é passar a falar mal daquilo que cria. Então pessoas estarão falando mal de Deus, serão convencidas por demônios que tudo aquilo é simplesmente a ação de um Deus desamoroso, furioso e que quer acabar com toda a terra. Acontece que a gente vai ver isso todas as vezes que acontece uma catástrofe. Antes de acontecer, diz assim: é para que as pessoas se arrependam e abandonem a sua crença em demônios, a adoração a demônios, e se arrependam. Então, tudo o que vai acontecer na grande tribulação tem um propósito de arrependimento, para as pessoas se arrependerem. Então, mesmo nessa situação de calamidade, a gente vê a mão amorosa de Deus. Sabe quando um pai ou uma mãe tem um filho e fez de tudo, demonstrou todo o seu amor, abriu o seu coração, chorou, implorou, e aquele filho, aquela filha insiste em rejeitá-lo, insiste em ter um comportamento completamente rebelde, e aí aquele pai diz: ele vai ter que aprender em sua própria maneira. Eu já vi alguém falar assim: quando meu filho gostava de mexer em tomada, eu deixava ele tomar choque. Eu nunca permiti uma coisa dessa, mas eu já ouvi muita história de pai que deixou o filho tomar o choque para aprender. Tá vendo? Tomou choque, não, coloca o dedo na tomada. Deus não é assim, obviamente, mas vai chegar o momento que a única forma das pessoas entenderem o amor de Deus vai ser pela dor. Alguém já disse que quem não vem pelo amor, vem pela dor. É terrível, é uma expressão terrível, mas que vai se tornar uma verdade no tempo da grande tribulação, tá? E ainda 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, fala de tempos difíceis. Guerra, fome, progresso científico, apostasia, pessoas abandonando e passando a falar mal da própria fé que exercia antes. Tempos difíceis. Isso tudo será nesse tempo da grande tribulação, tá? Em Apocalipse, para a gente poder terminar essa parte, Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17, tem uma expressão muito interessante. Diz que os homens, eles clamarão para morrer, mas não conseguirão. Apocalipse 6, de 15 a 17, e o capítulo 9, versículo 6. Eu não sei como é que vai ser isso, mas olha, deixa eu dizer para você, quando eu assisto aí aqueles filmes que tem aqueles personagens, os zumbis, né? Eu fico olhando aquilo e eu não consigo ver de um outro local, porque eles são filmes apocalípticos, você sabe disso, né? Finais dos tempos, uma doença se desenvolveu, e essa doença
teve essa virologia, esse agente bacteriano, não sei, esse elemento aí, esse micro-organismo, teve a capacidade de comandar a cabeça, o cérebro da pessoa. O corpo já está morto, mas o cérebro está tomando conta. Diz aqui o texto que as pessoas serão picadas. João vê uma espécie, ele fala que é um demônio, mas uma espécie de um inseto, que bem pode ser um vetor, assim como o Aedes aegypti é um vetor, né, da dengue, da febre amarela e outras, da zika aí, e assim como também tem o vetor, né, da doença de Chagas, o barbeiro tem o vetor, ele é capaz apenas de transmitir, ele leva consigo a doença. É bem possível que João viu um vetor. Ele diz que ele viu um demônio. Foi liberado esse demônio, que ele tinha uma cauda de escorpião, e com essa cauda aferroava as pessoas. Mas ele tinha o corpo de um gafanhoto. Não dá para saber exatamente o que era. Mas esses demônios aferroavam as pessoas. Mas está escrito lá, aferroava apenas aqueles que não tinham a marca de Deus. Para quê? Para que se arrependessem dos seus pecados. Mas eles não se arrependeram. E essas pessoas vão ficar de uma forma tão intensa, numa doença tão intensa, que elas vão querer morrer. Eu quero morrer, não aguento mais o sofrimento dessa doença, eu quero morrer. Eu não sei, as que vão se jogar numa ponte, vão se jogar num lago sem saber nadar, e vão pensar que vão morrer, mas de repente vai estar lá boiando na água e vai ver, estou viva ainda. E vai ser atropelada, vai levantar e eu estou viva ainda, não consegui morrer. Eles vão buscar a morte, mas não vão encontrar a morte. O que é isso? Ah, pastor, o senhor está assistindo muito filme. Eu, vou ser sincero, eu gosto desses filmes apocalípticos, mas é a figura do zumbi. O zumbi que está morto, mas está vivo, tá? E no final eles vão morrer, dentro do texto bíblico, tá? Uma outra questão para a gente terminar essa parte introdutória da grande tribulação, existe um texto na Bíblia que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 7. Diz assim, ó, porque já, Paulo escrevendo, tá? Porque já o mistério da injustiça opera. Já o mistério da injustiça opera. Nós estamos convivendo com esse mistério da injustiça. Quanta injustiça, eu não quero entrar nas questões políticas aí, dessa pandemia que nós estamos vivendo, mas quantas pessoas estão sofrendo por causa de joguetes políticos, mas deixa lá, porque já o mistério da injustiça, Paulo estava dizendo, opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Vejam, com base nesse versículo, eu quero terminar essa parte do estudo de hoje, mas com base nesse versículo, muitos afirmam que esse somente um que vai ser tirado é o Espírito Santo. Dizem que é o Espírito Santo que vai ser tirado depois do arrebatamento. Dizem que depois que a igreja subir, o Espírito Santo vai estar ausente, não vai ter a ação do Espírito Santo. Temos algumas dificuldades. Tem esse versículo? Tem, mas o versículo não é claro, porque esse um aí é um artigo indefinido. E todas as vezes, no grego, tá? Um artigo indefinido. E todas as vezes que os escritores lidam com o Espírito Santo, eles não lidam com artigo indefinido, qualquer, Eles lidam porque Deus, todos eles têm essa concepção. Nas cartas de Pedro, nas cartas de Paulo, nos evangelhos, tá? Nas demais, sempre tem a identificação de o Espírito Santo, artigo definido, e não um. Então, apenas um está sendo impedido, e diz que ele vai sair. Então, apenas um que impede a manifestação do iníquo, que se refere ao anticristo. Então, alguns interpretam que no período da grande tribulação, o Espírito Santo vai estar ausente. Dificuldades para a gente crer nisso. Primeiro, dentro da hermenêutica, que é a ciência de interpretação de textos, existe a hermenêutica dentro do estudo do direito. Se você fez um bacharel em direito, você com certeza estudou a interpretação dos textos jurídicos, a hermenêutica. Existe a hermenêutica dos textos
teológicos sagrados, a Bíblia Sagrada. E dentro da hermenêutica a gente não pode criar uma doutrina em cima de um versículo só. Não existe respaldo para isso. De Gênesis a Apocalipse não existe respaldo, mesmo no próprio Apocalipse. Ao contrário, existem textos contrários. Por exemplo, todas as vezes que fala que as catástrofes, os elementos da grande tribulação servem para arrependimento, nós temos então que existe o arrependimento, o possível arrependimento. Mas quem promove o arrependimento? É o Espírito Santo. Ele é que promove a consciência do pecado. Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se ele está ausente, como promoverá, como será promovido o arrependimento no tempo da grande tribulação? Então não dá para a gente criar essa doutrina ou afirmar que o Espírito Santo vai estar ausente. De uma forma geral, muitos afirmam isso por causa desse texto, tá? Eu, como estudo a Bíblia e procuro aplicar regras da hermenêutica, eu tenho essa dificuldade. Não dá para criar um pensamento desse somente nesse versículo. Eu tenho que olhar outros textos, e não existem textos para corroborar, para dar apoio a isso. Ao contrário, existem versículos contrários a esse pensamento, tá? Eu digo glória a Deus, né, que o Espírito Santo vai estar para trabalhar nos corações e trazer conforto, consolo e ajudar essas pessoas que vão estar aí na grande tribulação. Certa ocasião, um irmão fez uma pergunta, eu me arrependo até hoje da forma com que eu tratei essa pergunta. Depois eu percebi que ele estava fazendo uma pergunta séria, né? Ele perguntou assim: pastor, será que algumas pessoas terão um chamado de Deus para ficar na grande tribulação, para ajudar essas outras pessoas? Aí eu disse: ó, meu irmão, eu não sei desse chamado, mas olha, de qualquer forma eu não estou colocando meu nome nessa lista não. Fiz uma brincadeira. Depois ele ficou com vergonha, fiquei tão triste. Depois conversei com ele, mas fazia sentido o que ele estava dizendo. E depois, quando a gente estuda o Apocalipse, a gente vai ver a presença de duas testemunhas, e a gente vai também aprender sobre isso. Gente, vamos encerrando por aqui, tá? E próxima aula nós vamos começar a abrir os 7 selos. Fizemos essa introdução, parte 1, parte 2, 7 selos, e depois nós vamos caminhar nas 7 trombetas, nas 7 taças, e fazer então aí passo a passo esse estudo dentro do Apocalipse. Nas postagens tem lá meu telefone de WhatsApp para você mandar perguntas. Se quiser mandar por aqui também, pode mandar, certo? Multiplique essa postagem aqui desse estudo, vai ficar aí no meu Instagram, e convide outras pessoas para participar também desse vídeo, tá? Obrigado pela sua presença, foi muito bom poder ser usado por Deus para te ajudar na compreensão do Apocalipse. E a gente continua quinta-feira que vem. Deus te abençoe. Deixa eu orar com você. Meu Deus, eu abençoo agora essas pessoas que participaram desse estudo. Quem sabe algumas com o coração apertado neste momento, porque o Espírito Santo falou tanta coisa, despertou tanta coisa. Que esse aperto no coração, Pai, possa produzir mudança de comportamento, mudança de mente, mudança de atitude, Pai, e produzir um comportamento que agrada a Ti. Dá-nos, Senhor, a expectativa que o Senhor está para vir buscar a Tua igreja. Dá-nos um coração preparado, uma vida santa, que possamos lutar pela nossa consagração a cada dia, possamos lutar a cada manhã pela nossa consagração, pela nossa comunhão com o Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, quando temos falhado, quando não, ó Pai, alcançamos a Tua expectativa, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, e eu abençoo cada irmão, cada irmã que tem recebido esse estudo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até quinta-feira que vem.